gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Giovanna Carolina e vamos começar mais um vídeo nesse canal. Bom, gente, pra quem me acompanha lá no Instagram, aqui ó, tô deixando a telinha pra vocês, então se você não me acompanha, tá perdendo muita coisa, viu? Mas lá no Instagram, gente, eu deixei alguns stories. Os stories que eu coloquei lá foi falando sobre a nova reforma desta parede aqui. Isso mesmo, gente. Pra quem não me acompanha lá no Instagram, eu falei mais sobre essa parede aqui, gente, que ó, agora está linda, perfeita, de tijolinho, isso mesmo. Que eu falei lá nos stories que essa parede aqui tava toda rachada ao meio, porque aqui metade é PVC e metade aqui é parede, por conta da divisão do quarto da minha mãe. Vou explicar melhor pra vocês. Esse quarto que eu estou agora, que praticamente eu montei um mini cenarinho pra mim gravar o vídeo pra vocês. Esse quarto aqui é meu e do meu irmão. Porém, ele é um quarto assim, meio espaçoso, mas não muito, vamos dizer, ele é um quarto médio, que para duas pessoas fica pequeno, né? Mas pra mim, se eu fosse só eu nesse quarto, ia ser um quarto assim bem grande. Porém, eu durmo, né, junto com ele nesse quarto, a gente dorme em beliche, camas diferentes, então ele dorme numa cama, eu durmo na outra, enfim. Esse quarto, gente, antes era assim, horrível, né? Porque eu não ligava muito antes, assim, uns tempos atrás, né? Eu não gravava vídeo, então eu não ligava muito pra decoração, pra essas coisas. Então agora, como eu estou ligando pra decoração, pra gravar vídeos, eu fiz uma reforma nesse quarto, uma mini reforma, né? Que dá, assim, pro meu alcance também em questão de valor. Então, eu arrumei o quarto em si, minha mãe pintou, enfim, depois vai sair um tour pelo quarto, tá? Que vocês vivem me pedindo lá no Instagram, porque eu sempre posto alguma coisinha sobre o quarto, tudo, aí vocês ficam loucos pra saber. Mas vai sair um tour pelo quarto, não se preocupem. Porém, essa parede que eu estou agora, nesse momento, ela me incomodava, assim, gente, demais. Por quê? Porque ela tava rachada, como eu disse pra vocês, que metade dela era PVC e a outra metade era a parede mesmo. Porque minha mãe dividiu, né, o quarto dela com o nosso, porque o nosso quarto antes era bem pequenininho. E como eu vim pra cá, né, dormir junto aqui nesse quarto junto com meu irmão, então o quarto pros dois ia ficar muito pequenininho, então ela dividiu do quarto dela. Então ficou esse quarto médio que eu estou agora no momento. Quis colocar uma parede assim pra dividir e sim ela colocou o PVC. Então essa parede aqui tinha um PVC, porém a parede tava toda rachada assim ao meio. E aí ficava meu espelho aqui. E aí, tipo assim, pra mim tirar foto nessa parede com espelho não dava certo, porque aparecia a parede rachada e enfim, eu não gostava. O que eu fiz? Eu reformei essa parede aqui de tijolinho. Então eu falei bastante coisa pra vocês lá nos stories, que eu ia estar gravando um vídeo pra vocês aqui pro YouTube, que é esse vídeo de como fazer uma parede de tijolinho com isopor. Isso mesmo, gente. Então hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz essa parede aqui, ó, maravilhosa. Olha só, gente, nem parece que é de isopor, mas é isopor. Então eu fiz ela com aquelas placas de isopor, que é baratinha. Eu paguei numa placa de 15 milímetros, mais ou menos, eu paguei R$2,98. R$2,98. Então é assim, muito barata. Usei 4 placas, tá bom? E deu pra fazer essa parede aqui inteira, porque ela é bem grandona, ela vai estar lá em cima. Mas aí eu não quis esticar lá mais pra lá, porque também não vou gravar lá pra cima e tudo. Então ali é mais uma coluna, né? Então não quis fazer na coluna, em sim só nessa parede. E assim, gente, ficou perfeita. E fica o guarda-roupa do meu irmão, então assim, ficou super clean. O guarda-roupa, ele é branquinho, então aqui tem a parede também de tijolinho, que ela é branquinha. Então assim, combinou super bem. E é um cantinho novo agora que dá pra mim gravar vídeo, né? Tirando essa parte aqui, né, porque essa parte aqui eu queria colocar uma porta. Colocar uma porta assim bem grande, mas não dá por conta da minha penteadeira. Então vai ficar assim, meio assim, mas ela ficou assim, gente. Tá linda demais, tá perfeita. E vou falar pra vocês, deu um pouquinho de trabalho sim. É fácil de fazer, não vai muita coisa, tá? Vocês vão ver ao longo do vídeo o que eu usei. Mas não vai muita coisa, mas é muito trabalhoso em fazer. Se eu fizesse assim uma parede gigante que tem aqui do meu quarto, eu ia demorar muito tempo, porque só esse pedacinho aqui de parede, eu fiz ela em 3 dias praticamente. Eu cortei todos os isopor, o segundo eu fiz todo o acabamento dele, e no terceiro dia, que foi o último, eu pintei. Então, se fosse assim, pra mim fazer uma parede grande, eu acho que eu ia demorar uma semana praticamente, porque eu fiz sozinha, tá? Mas se você faz com o auxílio de alguma pessoa, né, aí acaba bem rapidinho, mas eu fiz sozinha, gente. Eu fiz isso aqui tudo sozinha. Já ia ajudar pra minha mãe, que minha mãe tava trabalhando, enfim. Então, eu fiz sozinha praticamente, então tive que medir. Nossa, foi um bem sufoco.
Mas ao longo do vídeo, gente, eu vou dando umas dicas pra vocês, se você, né, tá sozinha nessa missão, igual eu fiquei. Então eu vou dar umas dicas pra vocês ao longo do vídeo, de como, assim, eu fizesse, né, de outro jeito. Porque algumas coisas eu iria fazer de outro jeito, porque... pra dar mais certo ainda, sabe? Não sei se vocês têm... Gente, eu falei demais, já tá dando 6 minutos já o vídeo aqui. Essa é a novidade, tá? Então pra quem não me segue lá no Instagram, me sigam, porque eu posto várias notícias lá pelos stories. Então eu falei mais sobre essa parede lá nos stories. E aí eu tô falando agora aqui pra vocês também. Então esse aqui, ó, foi o resultado da parede. Muito linda. Super certo pra um fundo assim de vídeo. Então se você tem uma parede toda branca, sem graça, faça isso aqui, ó. Tá super certo, tá? Então, gente, já falei demais, como eu sempre falo. Fiquem aí pra vocês poderem ver como que eu fiz essa parede aqui perfeita, tá? Então, meus amores, essa daqui é a parede que eu falo pra vocês. Essa daqui é a parede que eu vou fazer a transformação. E ela, ó, vem até aqui assim. E, ó, essa parede aqui tá pintada, tá? Ali, gente, é a janela. Então, essa parede aqui tá pintada. Aqui tem uns quadros, que eu amo demais esses quadros. Eu mesma que fiz esses quadros. E o meu espelho, certo? Então, o que acontece? Eu não gosto muito dessa parede por conta dessa rachadura que tem aqui. E esse lado aqui, gente, é PVC. E esse daqui é mesmo parede. E esse PVC tá aqui porque ele tá dividindo com o quarto da minha mãe. Porque o quarto da minha mãe, gente, era enorme, enorme mesmo. Só que esse meu aqui de agora, esse aqui, o meu de agora, ele era pequeno. E eu tenho que dividir ele junto com o meu irmão. E aí a gente dorme, tipo, na beliche, um em cada cama, né? Mas o mesmo quarto pros dois. Então, tem essa parede aqui de PVC dividindo o quarto, certo? O meu quarto com o da minha mãe. Porém, tá rachada aqui, ó. Aí eu não tô gostando dela por isso. E também tá diferente, né, gente? Parede com PVC tá meio diferente. Então eu vou fazer uma transformação nesse pedaço aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo chegar até lá naquela ponta. Mas aí eu vejo se vai ficar feio ou não. Mas é isso, tá? E aí eu vou fazer a parede tijolinho nesse espaço aqui todo. Vamos ver se vai dar certo, né, gente? E aqui, ó, é o espelho. Gente, um espelho assim, ó, grandão. Ai, eu sou apaixonada por ele. Aí eu coloquei essas pontas aqui, que é de mentira, inclusive, tá bom? E, ó, aqui tá a placa de isopor. São 2 placas. Vamos ficar agora com o passo a passo de como eu vou, né, fazer essa parede. Mas eu tô mostrando aqui pra vocês o antes de como está, tá? Eu vou tirar o espelho também pra mostrar aqui, ó. Deixa eu tirando aqui o espelho pra mostrar pra vocês. Ó, sem o espelho, ela fica assim. Aí ali tem o meu quadro que fica atrás do espelho. Enfim, gente, é uma gambiarrinha. E aí, ó, ela é bem grande. É enorme, né, a parede. Vamos ver se vai dar certo. Então bora lá, gente, vocês não precisam de placa de isopor. Nesse momento eu só tinha comprado 2 placas, mas depois eu tive que comprar mais 2. Então foi no total de 4 placas pra parede, tá? Do tamanho da minha parede. E aí eu comprei as de 15 milímetros, tá bom? Vamos precisar também de régua, caneta ou marcador de texto. Eu usei marcador de texto, mas eu recomendo vocês usarem caneta, porque marcador de texto, gente, mancha na hora que for pintar. Estilete e pistola de cola quente, a cola quente, é claro. Então é basicamente isso que a gente vai precisar nessa primeira etapa. Então vamos começar a marcar o nosso tijolinho na nossa placa de isopor. E sobre a questão de tamanho, vou estar deixando na tela pra vocês poderem ver certinho, mas é de 8 centímetros por 20, tá? É um tamanho assim razoável pra poder colocar na parede. Eu achei assim um tamanho bom. Tem gente que fez por 7 centímetros por 20, né? Mas pra mim eu preferi de 8 por 20, que é um tijolo assim maior. Aí vocês vão marcando, né, essa medida por toda a placa. E aí eu percebi que a placa, gente, tava muito torta. Eu comprei, assim, as placas muito tortas, tipo, cortada toda torta, sabe? Então foi muito ruim pra mim poder marcar elas, assim, direitinho. Então eu pulava, assim, pra lá e pra cá e tudo pra marcar um jeito, assim, que desse pra aproveitar a placa toda. Mas infelizmente eu tive muito desperdício de isopor. Tipo, eu tive umas partes, assim, gigantes de isopor que eu tive que jogar fora. Então, o que eu recomendo pra vocês, né? Uma dica aí pra vocês. Marca o primeiro tijolinho da medida certinha. Depois vocês cortam ele, né, com estilete. E depois vai medindo o restante da placa, tá bom? Com a medida que vocês fizeram no tijolinho. Assim fica bem mais fácil. Você não tem desperdício. Não fica um torto. Enfim, não, fica tudo certinho, tá? Porque essa placa ficou, tipo, uns tamanhos, assim, bem diferentes. Então, fazem isso. Cortem primeiro o primeiro tijolinho que você mediu, pra poder marcar o resto.
Então, nessa primeira hora, gente, é basicamente isso, tá? Então, vão medindo certinho, vão deixando certinho, sem desperdício nenhum, tá? Mas aí eu sofri muito, tá? Mas essa é a dica que eu dou pra vocês. Usem o primeiro que vocês fizerem como base. E depois de sofrer muito, todos os tijolinhos estavam medidos na placa, então agora é hora de cortar. Então eu vou usar o estilete. E outra dica que eu dou pra vocês de novo. Na hora de recortar com estilete, gente, eu não gostei muito, ficou tipo muito repicado o isopor. Assim, eu não sei se eu não sabia recortar direito, enfim, eu não gostei. Então, se você achar que você não consegue cortar com estilete, corta com a faca. Então, você esquenta a faca e recorta com a faca. Porque na segunda placa de isopor que eu tive que recortar, eu fiz isso. Eu usei a faca para poder deixar eles todos retinho. Porque com estilete não estava ficando nada retinho. Então, na segunda placa, eu cortei com a faca. E é isso, meus amores, agora é só vocês cortarem todos os tijolinhos, dá trabalho também, mas quando você pega o jeito, vai tudo mais rápido, tudo mais fácil.
E esse é o resultado do meu quarto, gente, após ter cortado todos os isopores. Olha só como que ficou. Então agora vamos para a segunda parte, meus amores. Eu tô falando pra vocês que dá um pouquinho de trabalho, mas assim é muito fácil, tá? Nessa parte vocês vão precisar de uma faca. Pelo amor de Deus, uma faca velha, tá bom, gente? Não peguem a faca da sua mãe nova, mas sim uma faca velha, tá? Que não corte, tá? Então eu preferi faca. Peguem uma faca que esteja seca, que não corta, tá? Que não vai te machucar. E aí vocês podem fazer essa etapa no fogão, tipo na boca mesmo do fogão, com o fogo. Mas vai gastar gás, tá? Porque eu vou dizendo pra vocês, vai gastar gás. Então eu preferi usar uma vela, porque aí a vela, né, é mais fácil, mas demora mais. Com o fogão é mais rápido. Mas pedem para um adulto, tá? Se você é criança, pedem para um adulto fazer essa parte pra você, porque é uma parte assim perigosa, né? Que mexe com fogo, mexe com faca. Então, pede para um adulto fazer isso pra você. E então, o que você vai fazer nessa parte? Você vai esquentar a faca, tá? O comecinho da faca. Depois você vai passar a faca quente no isopor pra ter esse acabamento de tijolinho. E vai fazendo isso por todos os tijolinhos que você cortou, tá? Então não precisa fazer nada muito certo, tá? Porque o meu também não ficou muito certo, mas vai tentando arredondar os cantos do isopor pra poder deixar esse efeito de tijolinho. E assim, é muito fácil, tá? Mas dá trabalho, mas fazem isso de leve, tá? Não precisa dar muita pressão na faca, fazem isso de leve, que aí você vai conseguir, tá? E assim, fica um acabamento na hora meio estranho, mas depois que você pinta, aí você vê que realmente vale a pena. Então, essa segunda fase é só isso, tá bom? E se você é criança, pede para um adulto, né? Pro seu pai, pra sua mãe, fazer isso pra você. Mas é isso, é só você esquentando a faca e vai passando em volta do tijolinho.
E agora, pra dar, né, um estilinho que eu quis, né, acrescentar isso, você pode acrescentar ou não, mas é riscando o tijolo assim também, fazendo esses riscos, que eu acho assim que fica muito legal. Gente, esse foi o resultado. Eles estão assim, ó, meio feinho, mas não tem importância. Na parede vai ficar bom, espero, né? E aí eu vou pintar, tá bom? Então esses pretos tomara que saia quando eu passar a tinta. Mas ó, todos estão aqui. Todos estão aqui, os que deram certo, né? Pelo menos eu coloquei aqui. Porém, acho que eu vou precisar cortar mais. Mas aí, é isso, gente. Só vamos passando no fogo junto com a faca pra deixar esse aspecto assim de tijolinho. Bom, agora vamos para a terceira etapa da nossa parede de tijolinho. Essa etapa é a colagem. Então, você vai precisar da cola quente, tá? Nessa etapa, para poder colar todos os isopor na parede que você quer. No meu caso, nessa parede do meu quarto. Então, o que eu fiz? Passei 4 pinguinhos de cola em cada ladinho, né, do nosso tijolinho. Só essa quantidade de cola mesmo já é o suficiente para poder colar. Não é necessário passar muita cola. E para deixar tudo retinho, tudo bonitinho, eu fui medindo, né, com o lápis. Então, eu peguei 2 lápis e fui medindo. Então, a espessura, né, a grossura do lápis vai ser o espaço que eu tenho que dar para cada tijolinho. Essa foi a forma mais simples e fácil para mim, medindo assim com os 2 lápis. Então, eu colocava um lápis em pé e o outro deitado. Então, o espaçamento, né, de cada lápis vai ser o tamanho assim de espaço que eu tenho que dar para cada tijolinho. E eu fui fazendo isso, gente, por toda a parede, tá? Então, essa parte também aqui dá mais trabalho para mim, que eu achei. E que tem que colar e tudo. Então, foi isso, gente. Fui fazendo isso por toda a parede. Pronto, meus amores, todo o isopor colado na parede, então ficou desse jeito. Assim, sem pintar já tá bonita, né? Eu já achei assim super lindo sem pintar, mas ficou desse jeito. E uma atenção, dos cantinhos da parede eu fui cortando tijolinho pra dar esse aspecto também, sabe? De tijolinho assim e tudo. Então, aos ladinhos da parede eu fui cortando. Então é isso, gente. Essa etapa já foi concluída.
É uma etapa que pede, assim, muito esforço de você, mas no final vale a pena. Então, bora agora partir para a parte da pintura. Quarta parte da nossa parede de tijolinho e a última é a questão da pintura. Se você quiser, né, pintar o seu tijolinho para deixar o aspecto bem de tijolo mesmo, você pode pintar e pode pintar da cor que você quiser. Pode pintar de rosa, branca, preta, enfim, gente. Pinta das cores que você mais gostar. Eu mesma prefiro a cor branca, então eu pintei todos os meus tijolinhos com a cor branca. E eu usei a tinta de saquinho, porque era a que eu tinha aqui em casa. E também ela pegou super bem no isopor, tá? E eu passei apenas 2 mãos de tinta e assim, pegou super bem. Então use a tinta que você tem aí em casa, né, que você vai dar um acabamento muito melhor pra sua parede. E essa parte também eu fui pintando o tijolinho um por um, gente, um por um, pra dar assim o acabamento, sabe, top mesmo. Então eu pintei um por um. Então, gente, essa parte assim é que mais fácil, né? E uma atenção, quando eu disse pra vocês, na hora de marcar o tijolinho, não usar um marcador, porque vocês têm como perceber que tem um tijolinho aí pintado meio de rosa, né, que manchou depois que eu pintei com a tinta, então ele ficou meio manchado assim. Aí eu tive que passar bem umas 3 mãos de tinta nele pra poder tirar esse rosa, mas usem caneta que aí não mancha muito. Pronto, meus amores, esse foi o resultado da nossa parede após a tinta ter secado. E assim, gente, ficou muito linda mesmo. Nem parece aquela parede que foi do começo, sabe? Que eu mostrei pra vocês. Parece em outra parede. E assim, ó, tá muito linda. Tô muito orgulhosa de mim que eu fiz isso tudo sozinha. Então, assim, eu mereço o troféu, né? Porque deu trabalho, mas vale muito a pena o esforço e o trabalho que deu. Porque o resultado final, o acabamento assim final, fica muito lindo mesmo. E compensa 100% fazer uma parede dessa. Como foi super fácil de fazer, porém assim, é fácil de fazer, mas dá trabalho ao mesmo tempo. E não vai muita coisa, basicamente vai plato de isopor, cola quente, faca pra cortar, régua, enfim, são coisas assim básicas que você tem na sua casa e que aí você faz uma parede assim, ó, ótima. E sobre a tinta, eu usei tinta de saquinho, pegou super bem na parede, tá? Eu não tenho preconceito com tinta de saquinho, tem gente que gosta de usar aquelas tintas de lata mesmo, mais grossas. Eu praticamente usei a de saquinho, a tinta de saquinho assim, pintou meu quarto também, então é ótima a tinta. E eu paguei só R$10 na tinta. O que eu tive é que quando pintou meu quarto, assim, pintou a casa toda, né, com tinta de saquinho, porque a casa toda já é branca. Então, só foi mesmo pra poder limpar, sabe, as paredes, tudo. Então foi a tinta de saquinho que a mamãe comprou. E aí tava ali sobrando a tinta, eu fui lá e aproveitei e pintei aqui essa parede. Claro que eu passei 2 mãos, tá bom? Então eu nem gravei pra vocês depois de pintada, né? Só gravei ela depois agora seca. Mas eu passei 2 mãos de tinta de saquinho. E essas tintas custou R$10. Então é R$10 o sacão de tinta em pó. Que aí eu fui lá e diluí com a água e pintei. O tijolinho eu pintei um por um no pincel, isso mesmo. Fui pintando lá um por um. Deu um pouquinho de trabalho também nessa hora, mas como o isopor é branco, então pegou super bem na tinta. E ficou assim, um acabamento ótimo. E sobre os buraquinhos assim, ó, que fica, sabe, esses buraquinhos, eu repassei de novo a faca pra poder tirar a tinta que fica neles, pra poder ter esse efeito mesmo. Ladinho, como tá o guarda-roupa meio que tampando, eu peguei e cortei, né, esses pedacinhos pra ficar aqui, porque tava faltando. Então fui cortando assim pra poder conseguir pra colocar em tudo. Mas ó, o resultado foi esse, gente, perfeito, né? Foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado da parede, tá? E também dessa ideia, né, caso você tenha a parede aí em branco na sua casa, quer fazer algum cenário, faça assim, ó, gente, com isopor que dá super certo, bem facinho, tá?
Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de avaliar esse vídeo clicando em gostei. Se inscreva aqui embaixo para não perder nenhum vídeo que vai vir por aqui. E também me sigam no Instagram, onde eu posto dica pra vocês sobre cabelo cacheado e entre outras coisas. É isso, gente. Fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.